todos nossos preciosos e amados ouvintes, na bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, que Deus seja com cada um de vós em mais esta programação. Estamos mais uma vez chegando até o seu lar. Um programa A Voz do Pastor. Nessa oportunidade estaremos lendo a palavra de Deus em Isaías, capítulo 52, versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Que Deus assim abençoe e unja sua palavra que foi lida, que Deus possa inspirar de tal forma que a palavra possa produzir em nossos corações os frutos pela qual a palavra de Deus é enviada. Como diz as Escrituras, a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor sempre cumpre o seu propósito. O propósito principal da palavra de Deus sempre é salvar. Mas quando o homem rejeita a palavra de Deus, ela tem que cumprir outro propósito que não é do agrado de Deus, mas infelizmente ela tem que trazer daí juízo sobre aqueles que a rejeitam. Mas o meu desejo é que cada um de nossos ouvintes que estão ouvindo sejam pessoas que realmente estão dispostas a ouvir a palavra de Deus e colocá-la no coração, para assim seguir os passos que Deus determinou para cada um de nós. Neste programa eu quero falar sobre o tema Por que Jesus é o nome de Deus? Nós falamos no programa passado, sobre o nome que Deus recebeu, que ele tinha vários títulos que se atribuíam às suas muitas e infinitas qualidades, mas ele recebeu um nome quando ele se encarnou, quando Deus se fez carne. E esse nome nós sabemos que é Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei que eu estou falando para pessoas, diversos tipos de pessoas, E há muitos que discordam daquilo que eu estou dizendo. Mas o que eu convido a cada um é que você analise pela palavra de Deus. Não discorde somente por discordar, mas você precisa olhar os fundamentos bíblicos, porque toda pergunta bíblica, ela tem uma resposta bíblica. O problema hoje é que as pessoas se apegam a muitas respostas teológicas, a muitas respostas que saem da mente de homens, e isso faz com que o mundo se torne, como temos visto, um mundo cheio de religião e cada uma puxando para o seu lado. E esse não é o nosso interesse, não é o interesse do programa que nós temos trazido ao ar, é ficar apresentando uma religião ou tentando dizer qual religião está certa. Não, o nosso interesse é mostrar por dentro das Escrituras o plano, o projeto de Deus para salvar o homem. E existe um ditado, quem sabe você já ouviu, é muito falado entre as pessoas, e esse ditado é o seguinte: religião não se discute. As pessoas falam isso, Em um certo sentido eu concordo com essa afirmação, mas eu não posso concordar com o que realmente as pessoas querem dizer com essa frase religião não se discute. Porque o que realmente as pessoas querem afirmar com esta frase é o seguinte: elas querem afirmar assim: cada um tem a sua religião, cada um viva a sua religião e ninguém tem direito de dizer nada. Isso eu não posso concordar desta forma. Por quê? Porque nós todos, ou melhor, todos aqueles que têm uma fé correta nas Escrituras, sabem que há um só Deus. E sabem que esse único Deus, ele tem uma única palavra, ele tem um único caminho,
Então, se todos realmente estivessem seguindo a Deus e a sua palavra, não haveria diferenças de religiões, porque Deus é um só e sua palavra ela é uma só. Eu concordo que não devemos discutir. Eu, particularmente, não discuto com as pessoas. Eu, se tiver oportunidade de falar sobre aquilo que eu creio, eu estou disposto a falar. Mas quando eu percebo que o outro lado quer discutir, então eu me calo. Mas eu não posso concordar com aquilo que muitas pessoas dizem, que o importante é que cada um tenha sua religião e que seja a religião da forma que for, levará a Deus. Há pessoas que dizem assim: o importante é ser sincero com a sua religião. Você sabe que há muitas pessoas que até matam o seu semelhante e matam baseado em sinceridades que eles têm. Agora, não é porque você faz uma coisa errada e que você faz aquilo de uma maneira sincera. Você sabe de pessoas que até mesmo entregam seus filhos para crocodilos, porque eles dizem que aqueles animais são deuses. E essas pessoas que fazem isso, elas fazem na sua mais pura sinceridade. Agora, não é por fazer isso de uma maneira sincera que Deus vai receber. Deus recebe aquilo que fazemos de acordo com a palavra dele. Porque existe muitas pessoas sinceramente erradas. Então, em primeiro lugar, Deus, ele é único, ele é um só. Eu já falei em vários programas aqui, porque eu sei que o mundo chamado cristão tem quebrado, vamos dizer, a verdadeira influência do cristianismo por ensinar coisas contrárias aos princípios de Deus, por ensinar teologias que saiu da mente do homem, como, por exemplo, essa teoria, essa doutrina que muitos chamados cristãos ensinam de uma tal Santíssima Trindade, dizendo que há 3 deuses, 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos que toda religião que crê em mais do que um Deus é pagã. A verdadeira religião, ela sempre te afirmará e te mostrará um único Deus. Então, eu creio em um único Deus que tem seu caráter, que tem sua palavra, e sua palavra é única. E creio que cada pessoa deve conferir a religião a qual ela está seguindo, para ver se esta religião está de acordo com a natureza imutável. O que é imutável? Imutável é aquilo que não muda. Deus não muda a sua natureza. Cada um deve conferir se a sua fé está de acordo com a palavra imutável de Deus. Eu tenho anunciado aqui nos programas, e eu sei que isso desperta a atenção de alguns que discordam, e eu tenho mostrado aqui pelas Escrituras sobre Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e que nele Deus colocou o seu nome, o nome de Deus. Mostrei nos programas anteriores que Deus, um Deus eterno, um Deus grande, um Deus cheio de qualidades, ele tinha e tem muitos títulos que se atribuem às suas inúmeras qualidades. Jeová Jirê significa aquele que provê, Jeová Rafa, Jeová Shalom, quer dizer aquele que te dá paz. Mas esse Deus, com muitos títulos, recebeu um nome. Ele mesmo disse que chegaria um momento que ele colocaria o seu nome em um lugar e que onde ele colocasse o seu nome, ali ele seria, então, adorado. E eu tenho mostrado, e o que eu quero que vocês observem com toda sinceridade, que o
quando eu tenho mostrado através desses programas que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne, não uma segunda pessoa, um segundo Deus, mas o próprio Elohim, o grande Emanuel, que a Bíblia chama, que significa Deus conosco, Deus se encarnando, se tornando homem para sofrer, para ser tentado e vencer a Satanás, e assim assumir o meu e o seu lugar, e morrer pagando preço pelos nossos pecados. Tudo isso que eu tenho mostrado, queridos ouvintes, está de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu mostrei que Jesus foi o nome que Deus recebeu quando ele se encarnou. Por exemplo, Alá, Elohim, Jeová, entre tantos outros títulos que se atribuem às tantas e infinitas qualidades de Deus, né? Mas ele tem um nome. Além de todos esses títulos, ele tem um nome. E quanto à afirmação de que Deus recebeu um corpo e que nesse corpo ele obteve um nome, isso não é uma questão de interpretação. Isso não é uma questão de que eu estou interpretando e formando uma ideia ao dizer que Deus recebeu um corpo e que naquele corpo recebeu um nome. Isso tudo eu tenho mostrado de acordo com as profecias dos profetas, as quais não falham. Iniciando lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus, quando encontrou Adão e Eva em pecado, o próprio Deus profetizou como seria a redenção do homem, quando ele olhou para a serpente e disse que do ventre da mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava dizendo ali o quê? Que iria nascer um ser que seria humano assim como nós, e que esse ser esmagaria, venceria Satanás. E depois nós vemos os profetas anunciando, por exemplo, Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, aonde ele fala sobre esse menino que haveria de nascer, essa semente que haveria de vir do ventre da mulher. E ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então o profeta Isaías ele está esclarecendo, ele está falando do que o próprio Deus falou lá em Gênesis 3,15, que a semente que haveria de nascer de uma mulher seria de um ventre virgem, e que essa semente seria Emanuel. E a tradução da palavra Emanuel se traduz Deus conosco. Ou seja, então esse menino que haveria de nascer, ele não seria um outro Deus, mas seria, e nem mesmo seria somente um profeta, mas seria um Deus profeta. Ou seja, seria Deus feito carne entre nós. Também no próprio livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, ele volta a reafirmar sobre o nascimento desse menino, e ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então aí está, para aqueles que infelizmente têm anunciado uma doutrina errada de 3 pessoas, 3 deuses, mostrando que Jesus seria um segundo Deus, veja que não fecha com as profecias, porque a Bíblia diz que o menino seria Deus forte, e a Bíblia diz que há um só Deus. Então o menino seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso é palavra dos profetas, anunciando sobre a vinda desse menino, o qual haveria de assumir sobre si
o pecado da humanidade, para sim morrer em nosso lugar e nos redimir e nos dar o direito à vida eterna. Então, o significado do nome Jesus, porque o tema de hoje é por que o nome de Deus se chama Senhor Jesus Cristo. A palavra Jesus, ela vem do hebraico, que em hebraico é Yeshua, que significa Deus é salvação. Então, esse menino era Deus trazendo salvação ao homem para redimir o homem. Então, diante da verdade bíblica, diante da verdade da palavra de Deus que afirma a existência de um só Deus, nós vemos claramente que Jeová, o Elohim do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. É o mesmo. A questão é que no Velho Testamento ele era espírito e no Novo Testamento ele recebeu um corpo e se encarnou naquele corpo. Vou citar algumas escrituras para que vocês comparem escrituras do Velho Testamento que falam sobre Deus e escrituras do Novo Testamento que falam sobre Jesus, para vocês verem como as escrituras elas estão alinhadas uma à outra, mostrando que o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Mas no Velho Testamento ele era espírito, e aqui no Novo Testamento esse Deus se encarnou em um corpo para nos redimir. No livro de Isaías, capítulo 44, no seu versículo 6, diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Então eu pergunto para aqueles que tentam apresentar mais do que um Deus: como pode, sendo que ele diz, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus? Em Apocalipse, quando Jesus fala com João, quando vê Jesus, João diz assim: E eu quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja que ele usa as mesmas palavras que Elohim, que Jeová do Velho Testamento usou. Quando no Velho Testamento Jeová disse, eu sou o primeiro e o último. Agora no Novo Testamento, quando ele aparece, Jesus aparece para João, e João cai ali como morto, ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Também nós podemos ver em Gênesis capítulo 17, verso 1, aonde a palavra de Deus, quando Deus aparece para Abraão, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Observe que ele disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 1, verso 8, Jesus disse, eu sou o Alfa, Alfa quer dizer primeiro, e o Ômega, que quer dizer o último, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja, as mesmas expressões que Jeová usa no Velho Testamento, Jesus usa no Novo. Por quê? Porque é o mesmo. Só que no Velho Testamento, repito, Deus era espírito, não era visto por ninguém, mas no Novo Testamento, Deus se fez carne em um corpo e ali ele recebeu um nome, né? Então, nós poderíamos citar aqui Êxodo 3 também, quando Deus aparece a Abraão, e Abraão diz, quando eu chegar e disser para o povo, o Deus de vossos pais me enviou para vos libertar, qual é o teu nome? O que Deus respondeu para Abraão? Ele disse, diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Veja só,
No verso 24 de São João 8, Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Ou seja, se vocês não crêem que eu sou Deus que se encarnou para pagar pelos vossos pecados, vocês vão morrer em vossos pecados. No verso 58 do capítulo 8 de João, Jesus disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, amados, concluindo, aceitar Jesus Cristo como Salvador é aceitar a conclusão final do plano da redenção. Não é aceitar um homem simplesmente, mas você está aceitando o plano da redenção, porque nele se cumpriu o plano de Deus, o plano de pagar pelos pecados da humanidade. Tudo que Deus faria no cumprimento do seu plano redentor, ele veio mostrando, em símbolos lá do Velho Testamento. Você pode ver em Êxodo, quando é instituída a Páscoa, e então Deus manda que eles escolham um cordeiro sem mancha, que eles matem aquele cordeiro e passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Lembra quando o juízo veio sobre o Egito? E Deus disse: mas na casa onde houver o sangue nas portas, a morte não entrará ali. Aquilo era um símbolo. Estava mostrando que, quando futuramente o juízo viesse sobre a terra, e o juízo vai vir, chegará o dia que Deus trará juízo sobre essa terra, só vai escapar aqueles que têm também a marca de Deus. Lá, quando o juízo veio sobre o Egito, a marca dos filhos de Deus era matar o cordeiro e colocar o sangue na porta. Onde havia sangue, o anjo não entrava, não trazia morte. E hoje, qual é a marca que Deus respeita? Será que é a placa de uma igreja? Será que é o nome de uma religião? Não. Hoje Deus respeita e não trará juízo e nem morte para aqueles que têm a vida de Deus dentro de si. E vocês vão encontrar nas Escrituras que Jesus, quando ele ministrou a última ceia, ele ministrou antes de ser crucificado, vocês vão encontrar que ele, ao apresentar o pão e o vinho, ele diz: este vinho é o meu sangue, ou seja, tipifica o meu sangue que será derramado por vós. E esse pão simboliza o meu corpo que será partido por vós. Ele mostra para eles. E hoje, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos a marca de Deus que nos coloca como pessoas separadas para a vida. Lá no Velho Testamento, a marca era o sangue literal daquele cordeiro na porta daquele judeu. Mas hoje não é o sangue literal de Jesus Cristo. Hoje é a vida que estava no sangue, que vem sobre aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Porque, como diz Salmo 49, do verso 7 ao 8, diz assim que o preço pela alma do homem é muito alto, e que se o homem tentasse comprar a salvação, gastaria todos os seus bens e não poderia fazer nada para salvar o seu irmão. Então, concluindo, a salvação, ela é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Elohim, é o próprio Jeová do Velho Testamento que se fez carne em uma pessoa chamada Jesus Cristo. E como Israel, para ficar livre da morte, precisava aplicar o sangue nas portas, hoje nós precisamos aplicar em nossas vidas não o sangue literal, mas sim a vida de Cristo dentro de nós. E você diz: e como posso fazer para aplicar a vida de Cristo dentro de mim? Primeira coisa, reconhecendo que é um pecador, se arrependendo dos seus pecados e aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e sendo batizado no nome dele,
para perdão dos seus pecados. Nós podemos ver isso, e eu concluo o programa de hoje lendo as Escrituras em Lucas, capítulo 24. São Lucas 24, porque em Mateus 28, Jesus dá ordem dizendo: ide e fazei discípulo por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí muitos se confundem e acham que Pai, Filho e Espírito Santo são três nomes de três deuses. Não. Ali Jesus estava citando suas três manifestações. Deus se manifestou como Pai, gerando no ventre de Maria um corpo. Deus se manifestou como Filho quando aquele corpo nasceu. E hoje Deus se manifesta como Espírito Santo quando ele vem sobre a igreja. Mas é um só Deus. E quando ele disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está pedindo um nome. O nome do Pai. Qual que é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? É Senhor Jesus Cristo. Veja em Lucas capítulo 24, versículo 36, diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ou seja, Jesus tinha morrido e ressuscitou e apareceu diante deles, e eles ficaram apavorados, né? E ele lhes disse, Jesus disse, né? Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Olhem para minhas mãos e para meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí você segue lendo as Escrituras e você vai encontrar mais logo abaixo, no 44, diz assim: E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Por isso que eu disse que o que eu tenho anunciado aqui, que Jesus é o nome de Deus, não é uma invenção minha. Os profetas já anunciavam. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Então, concluindo aqui, como eu faço para aceitar esse plano da redenção que se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo? Arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Salvador, e como testemunho público, você desce as águas e é batizado, recebendo o nome dele no teu batismo, como prova de que você o aceitou como teu Salvador. Que Deus vos abençoe e que você possa entrar em contato com o endereço que será citado e assim buscar o seu batismo para receber o nome daquele que veio para redimir e nos redimir de todo o pecado. Deus vos abençoe.